Olá, senhoras e senhores, estamos na metade da temporada e chegamos naquele momento em que temos que avaliar, no modo geral, o desempenho das equipes, pelo menos até essa primeira metade. Qual equipe construiu mais expectativa e ainda não entregou? E qual equipe conseguiu fazer o seu trabalho além da equipe que ninguém dava nada e agora está superando todas as expectativas? Bem-vindos a mais um vídeo meu aqui no canal F e hoje nós vamos fazer mais uma tier list avaliando os desempenhos e, claro, comentando sobre os defeitos e acertos de cada uma das 11 equipes. E bom, cá voltamos aqui a uma tier list. Como vocês conseguem perceber, as 11 equipes estão ali logo abaixo e eu já gostaria de mandar um recadinho para todos vocês que comentaram lá no meu vídeo anterior que eu postei sobre o desempenho dos pilotos. Li todos os comentários de vocês, vi que alguns discordaram, outros concordaram com as minhas opiniões, especialmente sobre o caso do George Russell, e eu digo para vocês que discordaram que é isso aí, tamo junto, é isso aí. O propósito do vídeo é justamente esse, é a gente construir um espaço saudável pra gente trocar essa ideia sobre Fórmula 1. Eu não tô certo sobre tudo, nem sempre vocês estão, então eu acho que foi bem saudável o que aconteceu, ninguém me xingou, ninguém disse que você não entende nada de Fórmula 1 pra estar dando essas opiniões. Felizmente, a galera foi bem tranquila, então tamo junto, cá voltamos. E foi uma temporada, pelo menos até aqui, que quem conseguiu superar as expectativas foi muito, e que quem conseguiu decepcionar também foi muita coisa. Então vamos aqui ao critério, tá? Que vai ser o seguinte, vamos avaliar a partir do esperado, não é o nível de desempenho. A gente vai avaliar o esperado, tá? Então, por exemplo, a Red Bull ela não conseguiu ganhar corridas. Era o esperado? Se não era o esperado, a gente coloca abaixo. Se era o esperado, ela conseguiu ganhar corridas, a gente coloca um pouco acima. Então, você pode ver que a Mercedes pode não estar no topo, mas também não vai estar lá muito abaixo. Então, é mais ou menos por aí. E bom, as categorias são: deveria estar dominando 100%, acima do esperado, média, abaixo do esperado e decepção, tá? Só para deixar bem claro aqui com vocês. E bom, eu já vou começar com a Williams, que honestamente já deveria render um vídeo só sobre ela, mas a Williams hoje aqui, a nível de expectativa de uma temporada para outra, de uma equipe que não mudou muita coisa, é a decepção. A maior decepção, tirando a Aston Martin, porque a Aston Martin, enfim. Mas a maior decepção da temporada para mim, por enquanto, tem sido a Williams. Porque novamente, ela caiu naquela armadilha da equipe que joga fora uma temporada para conquistar a próxima. Confia no regulamento, confia em tudo que eles construíram, na reforma da equipe, confiam que no ano que vem vai ser melhor. Foi assim com a Williams. Em 2025 ela conquistou 2 pódios com o Carlos Sainz, tinha um carro interessante, poderia ter investido mais para extrair um pouquinho mais de suco daquilo, mas não, focou 100% em 2026. Se bem que naquela temporada de 2025, desde o início ele já tinha focado em 2026. Pois bem, assim foi. Chegamos agora nesse ano, o carro está irritando os pilotos. O Carlos Sainz está querendo ir embora, como ele já queria quando ele chegou. E o próprio James Vowles já falou que a temporada de 2026 está tão ruim, está tão contra aquilo que eles esperavam, que ele já está querendo focar em 2027, ele já cogita focar em 2027. Então uma equipe que diz para todos os ventos que o nosso ano vai ser 2026, chega aqui e não faz nada, conseguiu pontuar realmente, mas já foi ultrapassada pela Audi, para mim é uma das decepções aqui, tá? Agora vamos para Alpine. Eu facilmente colocaria a Alpine aqui acima do esperado, tá? Facilmente. Mas eu vou colocar na média, porque isso é a Alpine. A Alpine é aquela equipe, desde sempre, inclusive, depois dos títulos. É a equipe que faz um carro para brigar no meio do grid, consegue um pódio aqui e ali e continua na mesma. Foi assim em 24, vocês devem lembrar. 24 eles conseguiram aquele pódio duplo em Interlagos. Foi um dos resultados mais brilhantes da Williams, que rendeu uma das classificações mais mentirosas da Fórmula 1. Eu falei Williams, Alpine. Porque
Ela não era para estar na posição que estava, mas como conquistou muitos pontos naquele pódio lá em Interlagos, aí, enfim, subiu na tabela e terminou lá do jeito que foi, por causa de uma corrida. E a Alpine desse ano está seguindo um padrão parecido. Ela oscilou um pouco do ano para cá, do começo do ano para agora, oscilou para baixo. E bom, não tem muito defeito que a gente possa falar. O carro é realmente não é o melhor do mundo, mas também não é um carro ruim. Os pilotos estão fazendo exatamente aquilo que a equipe esperava deles, Gasly especialmente. Agora pararam de colocar o Gasly no Q3, mas enfim, o carro não vai fazer milagre o tempo inteiro. Então, é isso aí. Ninguém esperava nada diferente disso, então tá na média. Bom, falando da Aston Martin agora, é decepção também. Melhorou na Hungria, a Aston Martin melhorou na Hungria, eu sei. A Aston Martin melhorou, atualizou o carro e tudo mais, mas é decepção. Uma equipe que tinha contratado Adrian Newey, já tinha o Fernando Alonso, tinha dinheiro do Lawrence, tinha motor Honda só para ela, tinha um carro novo, regulamento novo, tudo aquilo que a gente esperava. Para chegar no topo, chega no começo do ano o carro não funciona, chega no começo do ano o carro é quebradiço, os caras não conseguem botar o carro no limite se não quebra, o carro não tem velocidade de reta, o carro não tinha velocidade nas curvas lentas, rápidas e médias, o carro era ruim em todos os sentidos, ao ponto da equipe fazer um carro novo durante a temporada. Algo que, se a gente for pegar só essa frase isolada, fazer um carro novo, a gente não via desde os anos 2000, né? Uma equipe fazer um carro novo, desde os anos 2000 que a gente não via algo assim, sabe? Talvez McLaren 23, vai, que eu me lembro aqui. Então, nem preciso falar muita coisa. Bom, atualizaram o carro agora, já estou testando um novo motor. Felizmente, acho que as coisas vão melhorar. Mas até aqui, decepção total. Uma decepção ainda maior que a Williams. Não posso ser clubista aqui. Então vou até colocar a Aston Martin aqui na frente da Williams. Uma decepção muito grande nessa temporada, você sabe muito bem. E a Audi, acima do esperado. Momento clubista. Falei que não podia ser clubista, mas vou ser clubista. Na verdade, nem tanto. Vocês concordam com a minha opinião. A Audi, ela chegou num ano de novo regulamento para fazer o próprio carro e o próprio motor. Vale lembrar que essa equipe que está aí era a equipe da Sauber, com algumas contratações. Então era uma equipe que tinha experiência, mas não tinha experiência de topo. Não tinha experiência parecida. Eles lidavam sempre com o motor Ferrari, mas nunca tiveram o próprio motor. Então você chega no regulamento que foi feito ao molde para a Audi, mas que você tinha que fazer um motor novo. Era uma equipe que nunca tinha feito, era uma empresa que nunca tinha feito motor de Fórmula 1 na vida, como é o caso da Audi, especificamente a Audi. E tá indo bem. É um motor que tá com problemas de confiabilidade, é verdade, esperado de uma equipe nova. Mas quando a gente olha para Aston Martin, Williams, a nível de chassi, o chassi da Audi é bom. Da Audi é bom. Quando você olha para o motor, não é o melhor motor do mundo, é um motor que precisa de muito upgrade, mas é um motor que não faz tão feio. Ali, porque ela se propõe, que é o meio do grid. E enquanto a gente achava que a Audi ia brigar por 14ª, 15ª posições, ela tá brigando por 11ª, 9º, 10º. Ela tá ali perigando pontuar, perigando ir pro Q3 e fica ali naquele limite. Então, acho que a gente esperava ver um carro quebradiço e que era ruim de reta, ruim de tudo. Terminou vendo um carro interessante, promissor, um pouco rápido, mas que ainda falta os detalhes. Então, acho que ele tá aqui acima do esperado. Cadillac. A Cadillac é decepção? Não é decepção. A Cadillac não é decepção. Não é. Todo mundo sabia que era isso aí. Todo mundo sabia que a Cadillac ia ser a equipe mais lenta, mais quebradiça, e que ia aprender a pilotar a Fórmula 1 com carro em movimento, ia trocar o pneu com carro em movimento. Tá abaixo do esperado? Não. Tá acima do esperado? Também não. Então a Cadillac é na média. A Cadillac é isso aí. Alguém realmente achava que a Cadillac ia pontuar? Quase pontuou, inclusive. Terminou em 11º lá em Mônaco. Alguém realmente achava? Alguém realmente acha que ela vai ganhar corridas? Todo mundo achava que era isso aí. Eu só não coloco acima do esperado porque tinha Aston Martin ali conseguindo fazer pior. Mas ali era porque eles estavam negligenciando o carro para construir um novo. Então, enfim, Cadillac para mim tá na média do que a gente imaginava. Ai, Ferrari.
Ferrari. Vou deixar a Ferrari para depois. Eu vou com a Racing Bulls. Acima do esperado também. Racing Bulls é uma equipe naturalmente de meio de grid. É uma equipe que o foco é unicamente ser a segunda equipe da Red Bull e revelar talento. Mas esse carro é realmente bom. Esse carro está fazendo a Audi não pontuar. A Audi já deveria estar pontuando mais vezes. Mas esse carro da Racing Bulls está impedindo isso de acontecer. Está impedindo a Audi de ir pro Q3. Esse carro da Racing Bulls é bom. É bom. Os pilotos gostam. E o Lindblad, inclusive, está bebendo muito dessa fonte. Bom, tá isso aí. Não tem muito o que falar da Racing Bulls também. É uma equipe, é isso aí. É uma equipe de meio de grid, mas que dessa vez está superando um pouquinho. A Haas, abaixo do esperado. Não acho a Haas uma decepção. Mas, bom, novo regulamento. Não é uma equipe independente. Beleza que tem o apoio da Toyota agora, mas... Enfim, eu esperava a Haas um pouquinho melhor. Começou a temporada um pouquinho melhor. Mas agora tá caindo. Enfim, de modo geral, tá abaixo do esperado. Era pra Haas estar brigando, na minha opinião, junto com o Racing Bulls, pra vocês terem ideia. Junto com o Racing Bulls e a Alpine até. Mas, bem, não conseguiu, uma pena, tá abaixo do esperado. É o que eu acho. McLaren, Ferrari, Mercedes e Red Bull. Ficamos aqui com as 4 últimas. Eu vou logo jogar a Mercedes aqui. A Mercedes não tem muito o que a gente falar. É a equipe que está dominando a temporada. Mas eu esperava que a Mercedes fosse ganhar tudo que era possível. Até para o ímpar. Ela quase conseguiu. Perdeu o GP da Espanha e perdeu agora o GP da Hungria. Deveria estar dominando 100%. Melhor carro, tem o melhor motor. O piloto está vivendo um auge incrível. George Russell está decepcionando, mas ainda assim estão no topo. Bom, eu esperava um domínio completo como foi na época de Rosberg e Lewis Hamilton, mas não veio. Então, tá na categoria, deveria estar dominando 100%. Você já sabia que a Mercedes ia parar aqui. Red Bull, abaixo do esperado. Teve o melhor motor durante 2 corridas, né? De acordo com a FIA. É uma equipe que não conseguiu achar o equilíbrio do carro. É uma equipe que está tentando consertar uma asa que não se fecha direito na hora das curvas e está fazendo o Verstappen rodar. É um carro que está desequilibrado. É um carro que ficou muito pesado por um tempo, só vai perder peso agora. É hoje o 4º melhor carro do grid, ou o 3º melhor carro do grid. Eles brigam ali com a McLaren para ver quem que é o pior. Claro que a Red Bull não é uma equipe que está no meio do grid agora, brigando contra todo mundo. É um carro ainda capaz de ir para o pódio, é verdade. Mas precisa de muitas coisas acontecerem para o carro ir para o pódio. Uma McLaren ir mal, uma Ferrari fazer besteira, uma Mercedes não tá forte. Então são coisas assim que fazem a Red Bull chegar no pódio. Não tirando os méritos, mas você sabe muito bem que é isso. Então para mim tá abaixo do esperado, vocês também concordam. E a McLaren em si... Cara, chegamos aqui em um ponto bem difícil aqui. Porque a Ferrari, a gente não pode esperar pouca coisa da Ferrari. A gente não pode esperar pouca coisa da Ferrari. Porque a média da Ferrari é o que a gente está vendo aqui agora. É uma equipe brigando pelo título de pilotos. Mas de construtores, esquece. E da McLaren, eu vou colocar a McLaren abaixo do esperado, mesmo ganhando a corrida. 2 títulos mundiais de construtores. Tem uma equipe excelente para revolucionar o carro, para fazer coisa como foi aquele caso do freio que não esquentava e não passava temperatura para o pneu. É uma equipe boa com seus 2 pilotos, mas está sendo quebradiça. Beleza, ela está sendo que a culpa do motor está quebrando, da caixa de câmbio está quebrando, tudo está quebrando. Na McLaren veio do motor que é da Mercedes, que também estava enfrentando esses problemas. Mas ainda assim, na pista, o carro da McLaren não tem sido ao nível que foi na segunda metade de 23, 24 e 25. Não está sendo o mesmo nível. Então, está abaixo do esperado, mesmo ganhando a corrida, mas eu colocaria a McLaren aqui na média também, sem nenhum problema, mas para mim está abaixo do esperado junto com a Red Bull. E a Ferrari, eu vou colocar a Ferrari na média. Ferrari briga pelo título todo ano, gente. Todo ano a Ferrari tá brigando pelo título. Todos os anos a Ferrari tá lá. Quando alguém não construiu um carro super dominante, a Ferrari tá lá. Se bem que, pelo fato da Ferrari brigar pelo título todo ano,
Então ela também merece os créditos aqui, porque o Hamilton ainda tá na briga pelo título. São 50 pontos, mas ainda tá na briga pelo título. Ainda dá pro Hamilton chegar. Eu vou colocar a Ferrari acima do esperado, vai. Eu vou colocar a Ferrari acima do esperado. Dada a concorrência que ela teria contra a Red Bull e McLaren, eu vou colocar aqui acima do esperado. Mas em último. Em último da lista dos acima do esperado. Porque pra mim fica ali entre a média e acima do esperado, fica ali. Porque a Ferrari não tá fazendo nada muito grande do que ela deveria estar fazendo. Mas também não tá fazendo feio. Ela tá fazendo a obrigação dela em mais um pouquinho, vamos dizer assim. Dado o contexto, a Mercedes hoje tem o melhor carro. Ai, meu fone. E bom, chegamos ao final da tier list. Deveria estar dominando Mercedes, acima do esperado, Audi, Racing Bulls e Ferrari, na média do que a gente já esperava. Alpine e Cadillac, abaixo do esperado. Haas, Red Bull e McLaren, decepção, Aston Martin e Williams. Não acho que foi nenhum absurdo. Caso alguém print e jogue isso no Twitter, um beijo pra todos. Mas eu acho que é isso daqui. Quero saber suas opiniões. O que vocês acham? Viajei de novo? Vocês discordam ou concordam? Aqui é um espaço para vocês fazerem isso, tá? Comenta aqui embaixo se gostou do vídeo. Não esqueça de clicar no like e de se inscrever no canal para ver mais vídeos meus, tá? Se vocês quiserem mais tier lists, comenta aqui embaixo que eu cogito fazer algumas ainda. Então, fique à vontade para mandar ideias. Vou deixar um comentário fixado para vocês fazerem isso. Tamo junto. Te vejo no próximo vídeo, então até mais.